Hoje a gente vai fazer a tarefa mais importante para quem se quer ter uma loja online, que é a precificação. E eu vou te contar por A mais B o porquê que aquela conta que a maioria faz, vendi por 100, comprei por 50, lucrei 50, é a receita do desastre. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o método completo, passo a passo aqui para você aprender a precificar de maneira certa o seu produto e realmente ter lucro com ele. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Wellington e você está no canal Seu Extra com o Wellington. E hoje, para fim didático, a gente vai direto ao ponto. Eu vou te ensinar a precificar da maneira correta os seus produtos, principalmente para quem quer trabalhar com marketplace, que a margem é um pouco mais apertada e o cálculo geralmente é um pouco diferente. Claro que você pode adaptar para sua metodologia, né? Se você vende localmente ou no marketplace e se você usa outro tipo de taxa, tá? Para exemplificar, a gente vai ter um produto com valor de R$ 100 e a gente vai vender na Shopee, que a taxa varia ali de uns 20%. Dito tudo isso, vamos ali para o meu computador no bloco de notas que a gente vai exemplificar todo esse cálculo, né? Aqui é direto na prática, cara. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente já está aqui no bloco de notas e para começar esse cálculo, a gente vai precisar de algumas informações. A primeira informação que a gente vai precisar é do custo do produto, né? O quanto que esse produto me custa. Aqui no nosso exemplo, a fim de exemplo, obviamente, nosso custo vai ser de R$ 100. Então, nosso produto custa R$ 100 para a gente. A segunda variável que a gente vai precisar é custos extras. O que seriam esses custos extras? Esses custos extras, pessoal, né, nada mais nada menos do que embalagem, caixa para embalar o produto, obviamente, né? Se você tem algum tipo ali de sacolinha, algo assim do tipo para colocar o produto, ou até mesmo um brinde, caso você queira oferecer junto com aquele produto que o cliente comprou. Então, todos os custos extras que você tem entra nesse quesito, tá? Aqui, para exemplo educacional, a gente vai usar um custo extra de R$ 2,50 de embalagem, beleza? Então a gente coloca aqui que a gente vai usar 2,50 de custo extras. O terceiro ponto que a gente vai precisar é definir a margem que a gente quer daquele produto. Então vamos usar aqui para fim educacional uma margem de 25%. Então a gente quer 25% de lucro sobre o produto. Vamos colocar aqui margem, a gente quer 25%. E essa margem aqui é do custo, do preço do produto, do preço de venda, como que é? Calma que já vão entender essa margem, beleza? Agora que vem o cálculo, a parte mais importante para você fazer. O cálculo não é muito complicado para quem gosta de matemática. Se você não gosta de matemática, possa ser que você sofra um pouquinho. Mas relaxa, eu vou tentar ser o mais didático possível e tentar te ensinar da melhor forma possível. Caso você não entendeu também, você pode voltar o vídeo à vontade e ver quantas vezes você se achar necessário, ou se você já voltou o suficiente, você também pode deixar na descrição do vídeo, né, e nos comentários a sua dúvida, para a gente tentar solucionar ela da melhor maneira possível. Lembrando que essa daqui é a forma manual de você fazer o cálculo. O cálculo basicamente é o seguinte: a gente vai fazer duas operações. Na verdade, dois cálculos com duas operações. O que seriam essas duas operações? Vocês vão entender no cálculo. Mas os dois cálculos é para proteger realmente a nossa margem. E vocês já vão entender o porquê disso. Eu só estou adiantando um pouco o processo. Aqui no nosso primeiro contexto, a gente vai ter que fazer o seguinte: quando você for fazer o cálculo, você vai ter que fazer da seguinte maneira. É só você copiar o cálculo aqui e você mudar a fórmula que ele foi feito, né, para o real valor que tem os seus produtos, as suas taxas e etcétera, né. Não vai dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, porque esse daqui é um valor fictício, mas aí é só você mudar. Pra gente fazer essa precificação, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir parênteses, a gente vai colocar primeiro o valor do produto, que é R$ 100, a gente vai somar ele com o valor de custos extras, que é 2,50, beleza? A gente vai fechar o parênteses, a gente vai dividir o que sobrar desses parênteses, né? Porque a gente vai ter que abrir outro parênteses, e a gente vai ter que colocar um menos a margem, né? Só que a margem a gente tem que dividir por 100, que dá 0,25 e fecha parênteses. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês o que está dizendo aqui esse cálculo. Basicamente, o 100 aqui é o valor do nosso produto, tá? Eu vou até colocar aqui embaixo, aqui, na verdade aqui em cima, né? Como que eu escreveria? Aqui a gente vai colocar o custo produto, né? Custo produto. Aqui em cima vai ser o custo produto mais custo extra. Custo extra. Tá? Então, o primeiro parênteses aqui, a gente vai colocar o custo do produto, né, o valor do produto lá. O nosso custo aqui é de R$ 100 e a gente vai adicionar mais o custo extra, que o nosso custo extra é de 2,50. Esse é o primeiro parênteses. A gente vai dividir o que sair desses parênteses para o outro cálculo ali, que vai ser o seguinte: vai ser 100%, a gente vai colocar no parênteses 100% menos 25%. Né, e fechando parênteses. Basicamente, esse daqui é o cálculo, né. A gente, na verdade, aqui eu vou colocar margem, né.
em porcentagem. Aqui em porcentagem. Então, basicamente, se a gente fosse ler esse cálculo, a gente leria assim, tá? O custo do produto mais o custo extra dividido pelos 100%, que é o valor do custo do produto, menos a margem de 25% que a gente quer ganhar, beleza? Então, basicamente é isso. Só que em vez de você colocar 100% ou 25% aqui, você vai colocar que é igual a 100%, tá? Quando você vai fazer cálculo de porcentagem, e 0,25 retrata, né, a 25% na questão da matemática. Isso daqui é bem simples, né? Para isso, a gente vai chegar ao resultado. A gente vai fazer os cálculos. Na matemática, a gente tem que respeitar os parênteses, né? Então a gente vai fazer primeiro o valor que está dentro dos parênteses para depois, de fato, dividir o valor. Então vamos lá. 100 mais 2,50 vai dar 102,50, certo? Dividido por 1 menos 0,25 vai dar 0,75. Esse daqui é o cálculo. Então, basicamente, eu vou pegar o 102,50 e dividir por 0,75. Qual o valor que vai sair daqui? Eu vou pegar uma calculadora aqui para vocês e vou mostrar aqui na prática. A gente tem 102,50, a gente vai dividir por 0,75, que é 75%, né? Então, a gente vai dar um igual aqui e vai dar 0,36 centavos e essas casas decimais. Por ter esse tanto de casa decimal e essas casas decimais aqui ser maior que 5, né, e inclusive ter um 7 lá no final, pela matemática prática a gente joga para cima, tá? Obviamente tem cálculos ali que você pode fazer que você vai jogar para baixo. Geralmente a gente joga mais para cima, né? Acima de R$ 5 a gente acrescenta um centavo, né? Mas dependendo do seu cálculo, você pode jogar para baixo ali ou manter no 66 mesmo. A gente vai jogar um para cima para o cálculo ser bonitinho, né? Então, o resultado desse cálculo aqui vai dar 136,67 centavos. Esse daqui é o resultado do nosso produto. Esse daqui é o valor de venda que a gente vai vender nosso produto? Não, não é, mas a gente está quase lá. E por que que não é? Porque se eu colocar o meu produto para vender nesse valor aqui, aqueles 20% de margem, né? Aqueles 20% de taxa da Shopee, né, do marketplace, vai comer o meu lucro. E no fim do dia, dependendo de quanto que eu colocar de margem ou dependendo de quanto que for a porcentagem do marketplace que tu for trabalhar, você vai ter até mesmo menos lucro, você vai operar no negativo, porque às vezes vai comer até o valor de custo do teu produto. Então, para a gente não cometer esse erro, que é o erro que inegavelmente a grande maioria faz e acaba pagando para trabalhar, a gente vai ter que fazer um outro cálculo para que a gente consiga proteger, né, se blindar e a gente garantir a nossa margem, o nosso lucro ali, né, a nossa margem de contribuição. E eu já vou falar o porquê que é a margem de contribuição, né? Até porque a nossa margem de contribuição é a seguinte, a gente aqui não coloca cálculo de despesa. Então, o lucro disso daqui, a margem que a gente vai ter de lucro, não vai ser margem de lucro necessariamente, né? Ela vai ser uma margem de contribuição que vai contribuir para nossas despesas e assim a gente vai conseguir ter um controle melhor das nossas finanças. Mas isso é mais para frente no vídeo que aí eu explico para vocês. O importante agora é você entender o cálculo, beleza? A gente tendo esse valor final aqui, a gente vai ter que fazer um outro cálculo, como eu disse, para blindar o nosso lucro, para que a gente não trabalhe no negativo, a gente consiga ter essa margem de contribuição boa. E fazer esse outro cálculo também é quase da mesma forma, tá? Ele é um pouco mais simples. Eu vou dar um enter aqui para descer, né? Eu vou descer tudo para a gente só ficar com o valor aqui de 136,67. O que que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar esse valor de 136,67, vai dividir por 1 menos a taxa do marketplace, que é a taxa da Shopee, que é 0,20, beleza? Então, basicamente aqui, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o valor que a gente gerou ali, o nosso preço base, né, para a gente se basear, a gente vai dividir pelo resultado de 1 menos 0,20, que é 20%, que é a taxa da Shopee. Então, desse cálculo aqui, o que que vai acontecer? A gente vai ter o valor de 136,67 dividido por 0,80. E aqui a gente vai descobrir qual que é o nosso real valor sugerido para a gente poder vender aquele produto. Por que que eu falo sugerido? Pode não ser o seu valor final. Por que que pode não ser o seu valor final? Porque às vezes você quer maquiar um pouco aquele valor
obviamente, para cima do sugerido, para ficar visualmente mais bonito para o comprador, né, para o usuário final, para o comprador final. Que às vezes você quer aplicar um marketing nele, tipo, você quer colocar um 7 no final, tipo 137,90, tá ligado? Ou 137,99, algo assim desse tipo, né. Você pode maquiar esse valor para ficar mais atrativo. Eu já vou mostrar para vocês como que vai funcionar, né. Aqui a gente vai pegar uma calculadora a fim de exemplificação, né, que a gente vai pegar o valor de 136,67 e a gente vai dividir por 0,80, que é 80%, né, e nós vamos ter aqui o valor de 170,83 centavos. Como eu expliquei para vocês no valor anterior, se as casas decimais for acima de 5 centavos, né, acima do número 5, a gente arredonda mais um na casa decimal. Então aqui vai dar um total de 170,84 centavos. Esse vai ser o nosso valor sugerido para venda. E como eu falei para você maquiar o produto, você pode vender, sei lá, em vez de você vender por 170,84, você pode vender por 170,90, ou 170,99, ou 177,90, por exemplo. Você aumentou os R$ 7, mas tá tudo bem. A sua margem ela ajuda com aquilo, tá? Você pode aumentar ali de boa. E aqui, pessoal, caso você não confie em mim ou não acha que eu tô falando a verdade, acha que esse valor aqui eu simplesmente inventei da minha cabeça, a gente vai fazer algo na matemática que é chamado de prova real. É para provar se realmente aquele valor é o valor que deveria dar, né? E para fazer isso é muito, muito simples, tá? A gente vai pegar aqui nossa calculadora, a gente vai pegar o valor final que deu, que foi de 170,84 centavos. A gente vai multiplicar ele, tá? Porque a gente dividiu por 0,80, então a gente vai multiplicar por 0,20, que é aqui a taxa da Shopee, né? A gente multiplicando por 0,20, a gente vai conseguir ter um valor de 34,17 centavos, tá bom? Aí eu vou até anotar aqui, ó, 34,17 centavos, né? Eu arredondei aqui o valor. Para que que eu guardei esse valor? Eu guardei aqui esse valor aqui, porque a gente vai pegar o valor de 170 novamente, né, 170,84, e a gente vai diminuir por 34,17, e vai ser igual a 136,67 reais. Então, aqui a gente já começou a fazer a engenharia reversa, né, a prova real do nosso cálculo. E se a gente for além, a gente vai pegar esse 136,67 e a gente vai subtrair, né, a gente vai multiplicar ele por 0,25, que vai dar 34,17 também, tá? Que vai dar quase o mesmo valor de 34,17, olha que legal. Então a gente vai pegar 136,67 menos 34,17 centavos, que vai dar um total de 102,50. Então você vê que você tirando todas essas taxas, você ainda vai ter um lucro de R$ 34,17 centavos, praticamente. Se eu não me engano, a margem de contribuição vai ser R$ 34,17 centavos. É um cálculo um pouco complexo de começo, caso você ainda mais se você não entende muito de matemática, você pode fazer calculadora aí da sua casa para ter uma certeza, porque eu acabei de lembrar também que a calculadora daqui não está sendo gravada. Tô gravando só do bloco de notas, eu esqueci, perdão. E vocês viram que a gente conseguiu fazer, né, com esses cálculos que eu passei para você, você já consegue precificar o seu produto de uma maneira boa, de uma maneira correta. Você viu que a gente protege ali o nosso a margem de contribuição, né, o nosso lucro, para a gente conseguir parar de pagar para trabalhar. Só que eu vi que quando você faz isso na mão, você tem alguns perigos que você corre, alguns riscos que você corre ao fazer isso, né, na mão, cara. É incrível. E eu vou citar aqui para vocês os riscos que a gente corre, né. O primeiro risco que a gente tem é o risco de errar, porque, cara, se você pega esse cálculo todo aqui, complexo que a gente fez, aqui esse cálculo, e você erra uma vírgula, ou você coloca um número que não existe, um número a mais ou um número a menos, cara, isso vai poder quebrar a tua operação. Pode literalmente quebrar o teu cálculo. Você faltando um número ou adicionando um número mais novo ali para você, ou você fazer aquele arredondamento de forma errada, tá? Então, isso é um perigo para quem quer precificar e pode ser um problema eventualmente. Claro que se você se atentar, fazer com calma ali, tudo bonitinho,
Possa ser que isso não aconteça, mas infelizmente a gente é humano e humano é suscetível a erro. Por mais que eu defenda que a gente tem que errar rápido e aprender a consertar com aquele erro, eu acho que errar a precificação de um produto e ainda mais rápido não é legal, ainda mais quando você tem uma operação em andamento. E o segundo perigo é a questão de tempo, cara. Imagine você ter que fazer esse cálculo aqui para um produto. É de boa fazer para um produto. Mas imagine uma operação que você tem que fazer em 10, 20, 30 ou até mais produtos. Imagine o tempo que você vai perder fazendo toda essa precificação, todo esse passo a passo, se atentando à margem, todo o preço, porque cada produto vai mudando os preços, né? Vai ter um custo de produto diferente, vai ter um custo de margem, vai ter um custo de embalagem diferente, então você vai ter que estar constantemente mudando esses dados. E imagine, mano, imagine a complicação que isso vai demorar muito. E o tempo que você vai levar para fazer tudo isso, você poderia estar, obviamente, focando na tua operação, em vez de estar fazendo isso. E foi pensando nesses perigos para economizar o meu tempo e ter 100% de certeza que eu não estou errando na hora de precificar, que eu dediquei algumas horas do meu dias para colocar essa lógica complexa para eu fazer de forma um pouco mais automática, que assim eu tenho certeza que eu não vou ter erro, porque não tem a minha mão ali no meio, e eu posso trabalhar com diversos produtos, diversos valores diferentes e diversas margens diferentes sem errar. Eu vou mostrar para você como que eu consigo fazer isso. E pessoal, essa daqui é a minha planilha pessoal, o meu painel de controle que eu tenho da minha operação, tá? Eu vou ensinar mais ou menos aqui para vocês como que você pode fazer todo esse cálculo de uma maneira muito mais simples, né? Antes, eu vou fazer um passo a passo bem simples aqui que você tem que fazer de cadastro na planilha, né? Que é primeiro cadastrar o produto no seu estoque. Eu vou cadastrar aqui bem rapidinho para a gente poder ir de fato para a aba de precificação. Pronto. Com o produto cadastrado lá na aba de estoque, a gente pode puxar ele de maneira eficiente aqui na nossa aba de precificação. E é muito simples. A gente vai trabalhar com os mesmos dados que a gente fez no primeiro cálculo. E vocês vão ver que isso é muito, muito, muito mais fácil. Tá? Primeiramente, eu vou puxar o item que me foi cadastrado lá no estoque, né? A gente cadastrou aqui o produto 1. Ele já puxa o nome do produto, a quantidade, o preço que eu paguei, né? O preço de custo que eu passei no produto, né? Que eu cadastrei lá no nosso estoque. Aqui, no custo de embalagem ou brinde, a gente vai colocar o valor de 2,50, que foi o que a gente utilizou lá no nosso exemplo. E aí você já vê que muda aqui para 102,50. E aqui a gente vai colocar a nossa margem, né? A nossa margem aqui para 25%, que é a margem que a gente estava trabalhando lá na planilha. E vocês podem ver que ele já mudou aqui para 136,67, que foi o mesmo valor que a gente chegou lá, lá no nosso bloco de notas, né? E o mais legal é que você pode ver aqui, ó, eu vou colocar o preço que a gente colocou lá na base sugerida, né, que é 136,67. A gente vai colocar aqui também a taxa do marketplace, que é de 20%, né, que é a taxa da Shopee que a gente vai trabalhar, certo? E aqui, rapaziada, tá a mágica, tá bom? Ele já sugere pra gente o valor de cento e setenta reais e 83 centavos. Se a gente colocar aqui, por exemplo, no preço venda final praticado, por que o preço venda final praticado? Porque, como eu disse para vocês, vocês podem querer embelezar o produto, embelezar o valor e trabalhar com outros valores como 70,90, 170,90, 170,99 ou 177,90, né? Aqui no nosso caso, a gente vai usar o mesmo valor que ele sugeriu, né, para venda final. E aqui, pessoal, isso daqui é interessantíssimo, tá? Porque ele já pega todo o valor e ele já divide pra gente. Só de marketplace a gente vai pagar R$ 34,17. Todos os custos e taxas vai dar R$ 134,17. O lucro líquido por unidade a gente vai ter de R$ 36,67. Então, nessa venda aqui eu vou ganhar um lucro líquido, né, que no caso vai ser a nossa margem de contribuição de R$ 36,77, tendo uma margem líquida de 21% sobre aquele valor, né? Você viu que ele protegeu aquele valor. E o mais legal disso, pessoal, é que você pode ir no cérebro da planilha, que é o que eu acho mais incrível e eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu tenho que fazer um passo ali no nosso histórico de vendas, que é onde a gente cadastra, como se fosse um banco de dados, todas as vendas que a gente faz, né, para que o nosso cérebro comece a rodar. Vou mostrar aqui para vocês, vou só cadastrar aqui para vocês, para mostrar para vocês de fato o nosso cérebro rodando. Então, eu vou colocar aqui a data da venda, que foi hoje, dia 12/6. A gente não vai dar muito detalhe aqui, a gente não vai preencher muito dado. A gente vai colocar aqui o SKU, né, que foi o 1. Ele já puxa lá da planilha do estoque o, o, o nome do produto, né? A gente vai colocar aqui a quantidade de venda e o preço. O preço unitário por venda vai ser de 170,83, né? 170,83 centavos.
Pessoal, e é agora que a mágica acontece. Agora no nosso painel de controle mesmo, no cérebro da nossa operação, tem o nosso dashboard, que lá vai mostrar todos os indícios se nossa operação tá saudável ou não. Então a gente vai lá no dashboard e a gente vai poder escolher o nosso mês, né. Lembrando que você tem que cadastrar suas despesas, obviamente, né, eu cadastrei lá uns R$ 300 de despesa, mais ou menos, para a gente ter uma exemplificação aqui. E depois que a gente cadastra algum histórico de venda, né, ele vai puxar o mês que a gente teve venda. E como que a gente puxa esse mês que teve venda? A gente vai clicar nessa célula, vamos clicar na setinha e vamos escolher o mês que tem ali de venda, né, no nosso histórico de vendas. Então aqui estamos só o junho de 2025, que foi o mês que a gente cadastrou venda lá, né? Vamos puxar aqui os dados e ele já puxa aqui magicamente todos os dados mais importantes para a gente deixar a nossa operação mais bonita, né? A gente vê que a gente tem um gráfico de faturamento por categoria, então ele vai mostrar as categorias que mais faturaram aqui em forma de gráfico, né, no caso a gente só tem o fone de ouvido cadastrado, então tá em 100%. A gente tem o top 5 produtos vendidos, né, que aqui mostra todos os 5 produtos mais vendidos da sua loja, a gente só tem um fone, então, né, só vai mostrar um. E aqui o faturamento de canais de vendas, a gente não cadastrou um, mas ele fala que um canal, né, faturou no caso, R$ 170,83, né. E aqui, como vocês podem ver, ele tem o faturamento total, que foi o valor de 170,83 que a gente faturou. Temos o lucro bruto, que foi de 36,76, o total de vendas e o produtos vendidos, né? A gente teve um em ambos, né? A gente também mostra aqui o nosso ticket médio, né? Que foi de 170,83, porque a gente só tem uma conta, a gente só tem um produto vendido, né? Então, só vai mostrar o valor do produto. E aqui, pessoal, isso daqui é o divisor de águas. Isso daqui é do caramba, tá? Esse daqui é o nosso ponto de equilíbrio. O que que seria esse ponto de equilíbrio? É o total de faturamento que a gente tem que fazer no mês para a gente pelo menos ficar 0 a 0, tá? Então, eu preciso no mês vendendo todo dia esse fone, tá? Se a gente vender esse fone aqui, né, durante o mês, eu tenho que faturar com ele um total de 1.397,83. No caso, se a gente pegar aqui o valor de 1.397,83 e dividir pelo valor de 170, né, que é o nosso ticket médio, e 83, vai dar um total de 8 vendas. Vamos arredondar para 9, porque deu 8 vírgula alguns quebrados, então vamos arredondar para 9 vendas. Então se eu tiver 9 vendas, eu vou faturar 1.397, na verdade um pouquinho mais, né, porque a gente vai ter 9 vendas, e aí a gente vai ficar no 0 a 0, ou seja, o que que seria esse 0 a 0? É para pagar as contas. Então seria o 0 a 0 para pagar R$ 300. Então eu tenho que faturar 1.397,83 para pagar R$ 300 de faturamento. E isso ele leva em consideração o nosso ticket médio. Então, esse ponto de equilíbrio é meio que um GPS para a gente saber aonde está apontando e qual que deve ser o nosso objetivo financeiro, né? Que pelo menos é pagar as contas da nossa empresa. E depois, o que a gente fatura mais e, obviamente, sobrar de lucro, aí vai ser realmente o lucro que vai entrar no teu bolso. Na boa, isso daqui é de uma magnitude muito boa para quem está começando, tá? Principalmente para quem não tem um controle muito específico ou não sabe como gerir lá a questão financeira da tua loja ou do seu estabelecimento, que seja. Aqui essa planilha faz tudo quase 100% automático, né? Porque você ainda tem que introduzir alguns dados, mas tem como você fazer ali bonitinho, ela roda perfeitamente a sua operação. E pessoal, essa é a planilha que eu uso no meu dia a dia para o meu negócio. O método que eu te ensinei de precificação vai ajudar demais o seu negócio, tá? Só aquilo ali já valeu o vídeo, tá? Só aquilo ali você já pode usar nos seus produtos e ver que realmente dá certo e realmente você vai começar a ter lucro agora de verdade. Mas como o propósito desse canal é ser uma jornada totalmente transparente, eu decidi não guardar essa planilha pessoal somente para mim. Então, se você sentiu que esse processo manual pode te tomar muito tempo ou te deixar inseguro, e se você quiser ter exatamente a mesma ferramenta que eu utilizo e ter paz de espírito na hora de precificar seus produtos, eu deixei um link de lançamento para a nossa comunidade aqui na descrição desse vídeo. O preço dela é R$ 97, mas nesse link ela vai sair por R$ 47. Mas caso você não queira essa ferramenta para te ajudar nesse processo, sinta-se à vontade para usar o modo manual. Só aquele modo manual já te ajuda demais na sua precificação. O que eu quero aqui de fato é te ajudar. Mas se você quiser ter um pouco mais de tempo e ter certeza que está precificando da maneira 100% correta, sem ter aquela ideia de tipo, será que eu errei uma vírgula? Será que eu errei uma taxa? Será que eu errei um número? Ou para trabalhar muito mais rápido com outros produtos, sinta-se à vontade para adquirir essa ferramenta.
Bem, esse foi o vídeo, espero grandemente ter te ajudado. Então, se eu te ajudei, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder essa jornada que a gente está tendo de criação de loja. Deixa o like também para motivar a trazer mais vídeos educacionais como esse, por exemplo. Deixa aí nos comentários também o que você achou desse vídeo, mas assim, estilo um pouco educacional, né, ensinando como precificar, né, e o que você achou, se você usava o outro método para precificar, ou até mesmo se você pagava para trabalhar, amigão. Acontece. Não se sinta com vergonha. Pode compartilhar com a gente. Como eu sempre digo, o intuito é errar. E se for pra errar, erre rápido. E também não erre com dinheiro, cara. Não é muito bom errar com dinheiro, não. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Um beijo no coração, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos e fui!